Eu costumava viver na pobreza. Eu acreditava que realmente havia um fantasma na minha outra casa. Essa era a casa onde minha mãe viu um demônio, mas essa é a história dela. Nesta, eu tinha cerca de 10 ou 11 anos. Agora tenho 13 e nos mudamos, compramos um lugar muito melhor, uma casa branca bonita. Mas essa mais antiga tinha uma disposição estranha, mas era legal, tinha um sótão, o que é muito importante para esta história. Deve ter sido um domingo ou sábado naquela casa antiga, não consigo lembrar. Eu queria me mimar, então fui procurar esse balde que usamos para molhar os pés. Tive que procurar no sótão por ele. A coisa sobre este sótão é que tenho um medo mortal dele. Chorei da última vez que tive que ir lá em cima por algo, isso me faz sentir estranho toda vez que subo lá. Costumava correr escadas abaixo e bater a porta atrás de mim, e eu a trancava de volta. Também acho estranho que a trava estivesse do lado de fora, realmente faz você se perguntar o que estava lá em cima originalmente. De qualquer forma, subi as escadas e agarrei o balde, e desci correndo as escadas como sempre fiz. Senti como se fosse tarde demais quando bati a porta e a tranquei. Literalmente corri para o meu banheiro e não consegui me livrar da sensação de estar sendo observado. De repente, vi uma sombra do canto do olho. Gritei e me virei. Havia uma figura negra, estava tão perto que, por instinto, estendi a mão e a esbofetei. Minha mão tocou em algo antes que eu realmente pudesse ver. Não havia nada lá, mas a parte assustadora é que sei com certeza que acertei algo. Eu ignorei e continuei a encher o balde. Não conseguia me livrar da sensação de que ainda havia algo comigo. Avance cerca de um mês depois, minha ansiedade piorou e comecei a mostrar sinais de depressão depois de ver a primeira sombra. Apenas assumi que era o estresse da escola. Uma noite, entrei na cozinha. Temos um suporte de bicicleta estacionário em casa, e eu estava olhando para longe dele. Vi algo. Parecia ser uma figura negra com uma máscara. O que vi parecia marrom e quase parecia de pássaro. Minha cabeça se virou para ele e desapareceu, mas eu sabia que tinha visto algo do canto do olho. Lentamente continuei andando em direção à cozinha e, uma vez lá dentro, vi de novo. Desta vez, estava atrás de mim. Desta vez, meu gato, que estava sentado no cesto de roupa suja, a lavanderia está conectada à cozinha, rosnou e correu atrás do fogão. Me virei e nada estava lá de novo, estava no canto do olho e depois desapareceu. Mas eu sei com certeza que meu gato tinha visto algo, ele estava olhando para trás de mim e depois rosnou e correu, isso por si só me deu calafrios. Outra coisa estranha aconteceu, toda noite eu ouvia folhas se esmagando do lado de fora da minha janela e olhava para fora e não havia nada lá. Eu sei que não é um animal ou algo assim, porque não temos nada além de esquilos e tamias, e eles não iriam perto da minha janela. Meu gato os assusta porque gosta de observá-los por ela. Também comecei a ouvir sussurros, quero dizer, aleatoriamente meus ouvidos ficarão sobrecarregados com vozes diferentes de pessoas familiares e desconhecidas dizendo meu nome. Honestamente, pensei que estava ficando louco. Não estou surpreso por poder ouvi-los, embora costumava ouvir sussurros suaves vindos da minha sala de estar no lugar antigo. Eu iria olhar e não haveria nada lá. Sempre fui capaz de ouvir esses espíritos, acho. Avance novamente cerca de um mês a partir do presente, comecei a namorar. Nós nos demos muito bem, a vida estava boa, mas as coisas desmoronaram. Alguém pulou na frente do carro da minha mãe e ela nunca mais foi a mesma depois disso, e piorou minha ansiedade horrível. Parece que nesta casa constantemente sentimos essa opressão do nada. Não consigo deixar de sentir que isso é do espírito, especialmente o fato de minha depressão ter retornado para dobrar. Tudo começou depois que nos mudamos para o lugar e vi aquela coisa. Provavelmente também se anexou a mim, e é por isso que todas essas coisas horríveis estão acontecendo e continuam piorando. Só posso esperar que a vida melhore e quero acreditar que tudo está dando errado não por causa do fantasma, mas é apenas uma coincidência. Mesmo assim,
ver este espírito realmente não ajuda nessas questões. Isso aconteceu em meados de outubro de 2016, provavelmente 2 semanas antes do Halloween. Era meu 3º semestre no colégio júnior, e eu estava fazendo minha 2ª aula noturna, que era de inglês. Era apenas a 3ª vez que eu estava andando sozinho à noite do ponto de ônibus. Minha mãe sempre me diz para ter cuidado à noite, com medo de ser assaltado, mesmo que a cidade seja tão tranquila à tarde da noite. Havia esta casa abandonada que eu passava de ida e volta para o ponto de ônibus, e eu sempre me perguntava se fantasmas viviam lá, principalmente porque a porta sempre estava aberta dia e noite, e eu costumava ver ou ouvir algo lá dentro. Então, numa noite em que meus pais não puderam me buscar, fui até aquela casa. Eu sempre quis um pouco de emoção para o Halloween. Uma vez dentro, percebi que foi um grande erro. Dentro, era como se o ar-condicionado estivesse ligado no máximo. A casa estava abandonada há algum tempo e não havia sinais de pessoas morando lá. E para piorar as coisas, vi aquela típica mensagem escrita ao saiam, como se quisessem assustar alguém. Estava pintada na parede. Eu ainda não estava realmente assustado até ouvir passos vindo de cima. Entrei em pânico e tropecei em alguma coisa. Estava com medo de algum lunático descer para matar o intruso, mas o que vi não era normal. Fiquei lá parado, observando enquanto uma mulher, que parecia estar usando uma camisola suja, lentamente se materializava à minha frente. E não quero dizer que ela apareceu virando uma esquina, mas sim que ela simplesmente apareceu. Nesse ponto, eu estava completamente paralisado. No próximo instante, ela apontou para mim e depois para a porta, e juro que ela disse, com uma voz muito aterrorizante, saia. Corri o caminho todo até em casa sozinho e não contei a ninguém o que aconteceu. Não acho que conseguiria se tentasse. É seguro dizer que tive meu susto de pós-Halloween naquele dia, mas até hoje eu ando do outro lado da rua, longe daquela casa à noite, embora às vezes ainda veja e ouça as mesmas coisas. Às vezes, se tiver azar, posso ver a mulher me olhando pela janela, o que sempre me dá arrepios. Recentemente, descobri que o proprietário anterior da casa foi vítima de possessão demoníaca devido a um jogo de Ouija. Eles faleceram desde então, mas aparentemente o espírito ainda assombra o lugar. Esta história minha pode não ser tão assustadora como as experiências de outras pessoas, mas aconteceu, e gostaria de contar a alguém sobre isso. Eu morava em uma fazenda por cerca de 12 anos da minha vida, e toda a minha família sabia que ela era assombrada. Não era nada malicioso ou algo assim, havia uma energia lá. Às vezes ouvíamos vozes dentro da casa quando estávamos sozinhos, ou víamos flashes escuros nos cantos dos nossos olhos. Sem mencionar algumas das coisas que aconteciam na própria fazenda. Nos mudamos desde então para uma casa mais moderna, mas isso ainda não muda o fato de que vi ou ouvi algumas coisas estranhas. A fazenda em que meu irmão e eu fomos criados foi construída no início dos anos 1900. A casa em que crescemos era igualmente antiga, e nosso senhorio que possuía a propriedade nunca consertou ou reconstruiu nada, apenas colocava band-aids nos antigos celeiros, sabe, pintava um prédio aqui, substituía algo ali. Você entendeu? Nada nunca foi realmente consertado ou substituído, então todo aquele território tinha quase 100 anos e estava se desmoronando. O layout do nosso quintal era assim, você saía da porta dos fundos e chegava a uma cerca com uma abertura para uma ponte muito pequena que cruzava um riacho. Esse era o local de beber água para as vacas. Depois, você chegava aos celeiros, passava pelos celeiros das vacas, cavalos e equipamentos da fazenda, e chegava aos pastos onde as vacas e os cavalos pastavam. Depois, havia uma cerca e, além dela, uma montanha pela qual eu costumava subir o tempo todo.
A fazenda era de cerca de 144 acres, e meu irmão e eu nos sentíamos abençoados por sermos criados em um lugar onde tínhamos uma montanha no quintal, e do outro lado da rua, e ao nosso redor, eram as montanhas Blue Ridge. Eles estavam em todos os lugares. Da nossa casa no vale, as nuvens e os céus noturnos eram lindos também. Era tudo perfeitamente pitoresco. Bem, aparentemente. Eu costumava caminhar pelo pasto com meu iPod no bolso e fones de ouvido nos ouvidos, ouvindo música enquanto me dirigia à montanha para fazer algum exercício. Este incidente em particular não aconteceu até depois de eu ter descido da caminhada, talvez 1 ou 2 da tarde, plena luz do dia. Vi algumas nuvens de tempestade se formando no céu e achei que poderia ficar por 1 ou 2 minutos para assistir as nuvens se reunindo. Lembro-me de que, embora estivesse com os fones de ouvido, pausei a música para ouvir o trovão, mas não houve nenhum. Parei a uma certa distância da cerca, um pouco dentro do pasto, sem vacas presentes. Elas estavam todas do outro lado da rua, em outro campo de pastagem, e foi quando vi. Ao olhar para o céu, aquelas nuvens, talvez a 20 metros de mim, e apenas fora do canto do meu olho, vi algo preto se mover. Parecia um homem caminhando ao longo da cerca, afastando-se de mim, do meu lado da cerca. Então, ambos estávamos no pasto. Virei para olhar surpreso, porque eu jurava que tinha sido o único lá fora 4 segundos antes, e a construção robusta de um homem na forma arredondada de sua cabeça sugeriam que ele não tinha cabelo, e pude perceber que era um homem pela forma de seu corpo. Também sabia que do outro lado da montanha, às vezes, havia caçadores procurando por veados ou raposas, mas nenhum deles jamais veio para nossa fazenda. No entanto, em retrospecto, percebi que nenhum humano poderia ser puramente preto assim. Não estava escuro, mas me virei para olhar para ele e era uma sombra. Mas em um momento ele estava lá, e no próximo, havia desaparecido. Não havia nada. Fiquei olhando e examinando a área repetidamente, imaginando que devia ter sido eu cansado, afinal, eu tinha acabado de subir e descer uma montanha. Me virei de volta para o céu, mas foi o fim? Não. Vi aquele homem das sombras novamente, desta vez, em vez de caminhar ao longo da cerca, ele estava de frente para mim, suas pernas se moviam na minha direção. Eu tentei manter meus olhos nas nuvens para poder manter esse estranho homem sombreado em minha visão periférica. Eu não queria perder de vista ele desta vez. Foi tão completamente bizarro para mim, porque, naquele momento, eu estava no ensino médio e tinha morado na fazenda por mais de uma década, e nunca vi uma entidade física tão clara como esta. Eu queria ficar e ver o que aconteceria. Conforme ele se aproximava de mim, meu senso mórbido de curiosidade me impelia a ficar em um lugar e observar. Não queria perder de vista esse homem sombreado. Foi assim que, do nada, ele começou a correr na minha direção. Eu vi pernas se movendo rapidamente, braços bombando, cabeça abaixada, tudo em questão de segundos. Faz muitos anos, mas ainda me lembro de como ele parecia temer tudo, desde um simples caminhar até correr em minha direção. E ainda me lembro de como, depois de apenas um segundo duvidando da minha sanidade, pude ouvir o som rápido dos seus pés. Ouvi ele correndo na minha direção, o que parecia a sombra de um homem adulto se movendo, e eu estava congelado no lugar. Assim que percebi que não só o estava vendo, mas ele estava fazendo um som que eu podia ouvir, me virei e comecei a correr em direção à minha casa como nunca antes. Na época, não sei porquê, mas tudo o que eu conseguia pensar era em chegar à ponte, aquela com o riacho correndo bem embaixo dela, entre a minha casa e a fazenda. Eu era um grande fã de Tim Burton e A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, e talvez fosse minha mente tentando me convencer de que estaria a salvo se chegasse à água corrente. Lembro-me de tentar ouvir seus passos, mas, para ser honesto, não conseguia dizer qual era a figura correndo e qual era eu ou o batimento do meu coração. Só lembro de ficar atento às vacas e tentar ouvir, mas mesmo quando cheguei à ponte, não parei de correr. Ainda sentia que estava sendo seguido. Abri a porta dos fundos da minha casa e a bati com força atrás de mim.
Finalmente, respirei aliviado e a tranquei. Olhei pelas janelas e não vi nada. Quando contei à minha mãe sobre a experiência, ela e eu tivemos uma conversa bastante longa que basicamente resumiu isso: todos nós vimos coisas estranhas por aqui, mas nunca foi mal. Bem, embora eu não tenha certeza se o Homem das Sombras era mau ou não, ele estava definitivamente correndo em minha direção a toda velocidade. Se você pensa que as sombras de pessoas são uma forma legítima de espíritos e supõe que eles devem fugir de você assim que os vê, pense de novo. Como as pessoas, cada um é diferente. Talvez eu o tenha irritado porque o vi, talvez eu estivesse no lugar errado na hora errada, talvez ele fosse mau e eu escapei de algo que poderia ter sido mortal, especialmente com todos os equipamentos agrícolas antigos espalhados por aí, com a tempestade se formando. Tudo o que sei é que nada parecido com isso nunca aconteceu de novo. Espero que aquele Homem das Sombras estivesse apenas passando e que não incomode mais ninguém que viva naquela casa. Especialmente não volte para me visitar. No momento desta história, eu estava morando em Las Vegas, Nevada. Agora estou em Highlands Ranch, Colorado. Naquela época, eu estava na 6ª série quando a história estava ocorrendo. Então, isso aconteceu um dia enquanto eu ia dormir e eu não conseguia realmente dormir, então comecei a olhar para fora. Então, olhei para a porta do armário e vi uma sombra refletida nela, mas era noite e nenhuma luz estava acesa, e as janelas e cortinas estavam fechadas, então não tinha ideia de como qualquer sombra poderia ter sido refletida. Estou deitado agora, olhando para a sombra refletida na porta do armário, e ela começa a se mover com a brisa no quarto, era como uma menininha brincando de futebol. Logo depois, me virei e olhei de volta, e a menininha estava olhando diretamente para mim. Tentei ignorar, tentei dormir, mas não consegui. A porta do quarto estava aberta e olhei pelo corredor e ouvi passos correndo pela casa e risadas, mas todos estavam dormindo e quem estaria rindo no meio da casa à noite? Olhei para cima e vi o que parecia ser uma silhueta entrando no quarto da minha mãe e depois disso, me virei para encarar a parede e juro que naquele momento ouvi alguém dizer ou saia ou morra. Depois que nos mudamos, não voltei para aqueles apartamentos. Em junho de 2012, minha família e eu deixamos Las Vegas e nos mudamos para Taylorsville, Utah. Eu tinha 16 anos e logo arranjamos um novo lugar, mas o assombro continuou. A casa era de 4 quartos, com 2 quartos no andar de cima e 2 no andar de baixo. Escolhi o quarto mais próximo do banheiro no andar de cima, que também era o mais próximo do quintal. Uma noite, fiquei acordado até tarde falando ao telefone com meu amigo, agora namorado, até às 8 horas da manhã. O quarto ficou muito frio, mas as 2 janelas estavam fechadas. Continuei puxando as cobertas sobre mim, pois parecia que um iceberg havia entrado no meu quarto, e então senti como se algo estivesse me tocando. Não havia ninguém lá, e toda vez que eu mudava de lado, ainda estava sendo tocado. Parecia uma mão acariciando embaixo do meu pescoço, e eu estava completamente imóvel e quieta por um bom minuto. Então ouvi meu nome sendo chamado lá embaixo. Parecia muito fraco, mas ouvi. Andréia. Então desci as escadas e ouvi o que parecia ser risadas, mas novamente todos estavam dormindo. Depois desse dia, comecei a ter esses sonhos com uma menininha que foi morta no lago que ficava atrás de nossa casa. Na primeira vez que sonhei, acordei com o que pareciam marcas de alguém me sufocando. Não consegui entender nada disso e até hoje penso sobre isso. É difícil explicar, mas me dá calafrios. No momento desta história, minha família morava em uma fazenda de 400 acres e vimos muitos fantasmas lá, mas a maioria era amigável e, desde que não mexêssemos com eles, eles não mexiam conosco. Às vezes, até nos ajudavam, por exemplo, se estávamos procurando algo e olhávamos em uma mesa e não estava lá, olhávamos novamente um minuto depois e de alguma forma estava lá.
Embora esta história não seja tão assustadora quanto a maioria das outras histórias que eu vi nesses canais quando era mais jovem, me assustou absolutamente. Claro, não me lembro muito quando tinha 3 anos, mas lembro de um dia horrível. Tudo começou quando eu estava dormindo no quarto da minha mãe e do meu pai, no meu berço, e de repente acordei ouvindo uma voz. Não me lembro como me senti em relação a isso porque era tão jovem, mas depois de um minuto olhei para a minha esquerda, em direção à parede, e dela surgiu um rosto tipo esqueleto e ele riu baixinho. Comecei a gritar e acordei meus pais. Enquanto eles estavam acordando, o rosto desapareceu com um sorriso nele. Pelas poucas palavras que eu conseguia falar na época, meus pais sabiam que eu queria dormir com eles, então eles me deixaram. No dia seguinte, eu estava na mesa da cozinha e meu irmão correu para o quarto com a máscara, que era o mesmo rosto exato que eu vi na parede na noite anterior. Claro, comecei a gritar. Isso é tudo que me lembro dessa idade e mais tarde descobri que meu irmão encontrou aleatoriamente aquela máscara do lado de fora no dia seguinte após a minha primeira experiência. Não foi até eu ter cerca de 9 anos que me lembro de ver aquela máscara novamente na minha cama, encostada na parede, olhando para mim. Nesse ponto, meu irmão já tinha se mudado, então ele não poderia estar tentando me assustar, e eu estava com muito medo do meu quarto. Então pedi para dormir com meus pais novamente, e eles me deixaram. Não foi até algumas noites depois que comecei a dormir no meu próprio quarto novamente, e aconteceu que acordei no meio da noite com aquela máscara flutuando bem acima de mim. Estávamos nos encarando e assim que eu a vi, gritei novamente e ela caiu em cima de mim, e logo depois meu pai entrou no meu quarto. Depois dessa experiência, só mais algumas vezes a vi, mas ela só estava deitada no balcão ou na sala de estar. Desde então, meus pais se separaram e minha mãe fez algo comigo e com meu pai, então agora não quero vê-la por um tempo. Estou morando com meu pai em seu novo lugar e não vi aquela máscara desde então, e ainda não tenho certeza do que era coisa usando a máscara, e realmente não quero saber. Meu nome é Tyler e sou de Saginaw, Michigan. Quando era criança, sofri de croup, uma doença terrível que literalmente te deixa sem ar. Quando eu tinha 2 anos, tive que ser levado às pressas para o hospital por causa disso, e novamente quando tinha 7 anos. Lembro-me bastante desse evento. Eu estava ficando na casa dos meus avós, como de costume, já que minha mãe trabalhava a noite toda e ia para a escola durante o dia para se tornar enfermeira. Então, meus avós, minha irmã e eu ficávamos com eles na maior parte do tempo. É um lugar bonito e metade dele foi reconstruída pelo meu avô. Minha mãe e meu tio têm suas próprias histórias sobre esta casa ser assombrada, o que pode explicar minha experiência aqui. Eu tinha cerca de 7 anos, minha mãe diz que o dia era um dia de outono comum. Minha irmã e eu passamos o dia brincando em um monte de folhas que meu avô fez para nós. Depois de brincar, entramos para o jantar e fomos para a cama logo depois. Não me lembro muito mais desse dia. Você deve saber que compartilhávamos um quarto lá, com 2 camas separadas. Lembro-me de alguém ficar com meus avós a noite toda, presumi que fosse um amigo da minha avó. Bem, quando fomos para a cama, eu dividi a cama com minha irmã para que o amigo de minha avó pudesse dormir na cama. Fechamos os olhos e adormecemos sem esperar muito. Então, acordei. Havia um som ensurdecedor ao meu redor, tudo parecia cinza, o som ensurdecedor abafava qualquer som e até mesmo se abafava, se isso faz algum sentido. As coisas estavam silenciosas, mais altas, não sei como mais explicar, mas o que realmente me assustou foi o rosto na minha frente. Era uma mulher velha e cinza, não parecia nada além de neutra, apenas um rosto em branco. Eu estava olhando para ela, lutando para respirar, meus avós entraram correndo e a mulher parecia desaparecer, ainda estava lá, apenas obscurecida. A próxima coisa que lembro é acordar. Tudo estava branco, não era a luz mais brilhante que já vi, mas tudo era apenas luz. Uma figura estava lá, se aproximando, parecia quase deslizando.
Num instante, estava bem na minha frente, e era a mesma mulher. Ela disse que eu não estava pronto e que ainda não era minha hora. Então acordei no hospital, com minha mãe bem ao meu lado, ela estava chorando. Eu disse a ela que disseram que não era minha hora e o resto depois disso é muito confuso. Não sei quem ou o que era aquela mulher, mas acho que era um ceifador ou algo assim. Por quem, não sei, porque desta vez não era eu. Recentemente, recordei essa experiência porque me mudei de volta para essa casa antiga após todos esses anos. Agora tenho 22 anos e tenho uma filha de 2 anos. Recentemente, ela teve que ir para o hospital por causa de seus próprios ataques de croup, e espero que aquela mulher ceifadora nunca tenha que visitá-la como veio a mim.